vamos lá. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre meu processo aí de faculdade, estágio e profissional também. Bom, vamos começar lá quando o Vitor era criancinha, né? O que eu fiz? Eu sempre gostei muito de carro, sempre gostei bastante de principalmente carro, moto, tô começando a gostar mais agora. Mas principalmente carro, caminhão, esse tipo de coisa eu sempre gostei. E eu sempre fui muito interessado nesse tipo de coisa. Então foi sempre algo que fez parte de mim como um todo, né? Então, durante bastante tempo no ensino médio, eu fiquei me perguntando o que que eu queria fazer antes de terminar a escola. Eu poderia ter feito um curso técnico ou testado algumas coisas antes de terminar a escola, mas acabou que eu era meio desligado com isso, eu não fazia muita questão. Então acabou que aconteceu isso, eu realmente não fiz questão e eu não consegui. Então, quando eu terminei a escola, o que eu tentei fazer foi procurar alguma coisa que eu queria. E antes de terminar a escola, eu já pensava que eu gostava muito de carro, sabia que eu queria trabalhar com isso. Mas não me passava na cabeça fazer nenhuma engenharia. Nem, pra mim, engenheiro era só engenheiro. Era só um cargo. Mas então eu tinha muito. Gostava muito da parte da mecânica, né? E eu sempre me interessei muito, sempre assisti muito vídeo sobre isso, sempre pesquisei bastante sobre isso também. Então eu conhecia. Assim, eu lembro da primeira vez que eu fui entregar currículo. Eu entreguei currículo em umas 10, 20 oficinas mecânicas aqui do meu bairro. Aqui tem muita, e eu entreguei emprego em muita. Entreguei currículo em muita. Só que era época. Putz, eu acho que era começo de ano, não era final. Final eu sei que tem muito trabalho. Mas começo eles falam que é bem fraco. Aí. Putz, acabou que ninguém me chamou, eu fiquei um pouco decepcionado. Tá bom. E assim, eu fiquei bastante decepcionado porque nenhum me chamou. Aí eu mandava um monte de currículo também, ninguém me chamava. E eu pensei, pô, o que falta, sabe? Fiz alguns cursinhos básicos, esse tipo de coisa. Que a gente tem bastante online, né? Mas mesmo assim, parece que não tava na hora, sabe? E assim, graças a Deus, sabe? Porque naquela época eu teria aceitado qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo mesmo. Então, graças a Deus, não me chamaram e eu tive paciência também. Eu lembro também de uma entrevista que eu fui fazer de mecânico de motos na Dafra. E assim, a moça foi sincera até demais comigo. Ela falou, "Ó, você não tem experiência." Aí eu falei, não, mas eu quero aprender, né? E tipo assim, eu lembro até hoje, ela virou e falou, não, eu apertei sua mão, ela é muito macia pra de mecânico. Eu, mas você sabe que eu não tenho experiência. E, tipo assim, muito louca, sabe? Ela já chegou querendo um cara pronto, querendo pagar R$ 1.400. Mas enfim, 1.200. Pra trabalhar de sábado até. Das 8 às 6 pra trabalhar de sábado, mano. Ainda bem que isso não colou. Graças a Deus. E era lá na Moca. Eu, isso daqui de Guarulhos. Ter que pegar ônibus, metrô. Então assim, quando as coisas não são pra você, fica mais difícil. E às vezes a gente é um pouco cabeça dura em brigar com coisas que não são nossas. Ou as coisas que devem ser nossas, a gente tem que ficar tranquilo que a gente fazendo a nossa parte, elas vão chegar pra gente de qualquer jeito. E assim foi feito. Eu decidi que eu queria trabalhar com carros e decidi fazer engenharia mecânica por conta disso, porque eu gostava de carro. Aí, mais uma desilusão do Victor do passado, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não vou falar que você não vai usar nada, mas assim, tem muita coisa que se aplica a carro, só que é aplicada a um monte de coisas também. Você trabalha com arrefecimento, você fala, nossa, radiador de carro, não. Você vê mais coisas como, por exemplo, ar-condicionado, geladeira, refrigerador, câmara fria, sabe? Coisas mais industriais, sabe? Aplicações industriais. Então, lá tem sim coisas que são bem aplicadas em automóveis, mas é um foco geral, sabe? É de um jeito geral que você aprende.
Uma psicóloga nunca vai aprender sobre padrões, tipo, de comportamento, sabe? Ela aprende vários tipos de disciplinas, né? Padrão de comportamento, padrão de pensamento, padrão de não sei o quê. Então, é específico. Mas é legal. O que eu ia comentar é que eu gostei muito quando eu comecei. Nem tanto, porque eu comecei a muito cálculo. Tipo assim, mano, era só matemática. Não falava nada de alguma coisa útil. Era só matemática. Era só você aprendendo mais equação, mais fórmula, mais, tipo assim, coisa que você já sabia. E assim, no ensino médio a gente aprende a somar, dividir, multiplicar, equação de primeiro grau. A gente aprende a, como é que é o nome? Multiplicação, a raiz quadrada, algumas equações de primeiro grau a gente aprende, equação de segundo grau também, mas assim, são coisas bem simples comparado com o que a gente vê na faculdade. E muitas dessas coisas eu também nem lembrava quando eu comecei a faculdade. Então, foi muito difícil nesse começo, assim, para pegar no tranco, sabe? Porque a gente aprende a decompor, a integrar, sabe? Então, é um passo a mais do que a gente aprende no ensino médio. Então a gente aprende ali, aí você fala, caramba, aqui eu tô top, eu consigo fazer um monte de coisa. Aí você vê que aquilo ali é só o começo, que você tem vários degraus acima. Tem decomposição de vetores, tem é, derivação dupla, entendeu? Então, assim, é difícil pra caramba. Faz pra vocês que eu passei mal, de verdade. Olhei pra tela do computador e falei, que é isso? O que tá acontecendo? Eu não entendia. Eu sempre gostei de matemática. Aí eu olhava pra aquilo e falava, eu não entendo o que tá acontecendo. E eu ficava bravo. Ficava bravo, mano. Eu ficava bravo de verdade. Mas o que eu queria dizer é que durante algum tempo isso me ajudou, porque demorou 2 ou 3 meses para eu conseguir o primeiro emprego, que foi lá na Hidroair, né? Meu primeiro emprego como consultor técnico, era estágio. Aprendi bastante sobre pneumática, algumas aplicações industriais. Foi minha porta de entrada aí para a indústria. Então aprendi bastante coisa legal lá que com certeza vai ser útil pro resto da minha vida. E foi uma porta muito boa que foi aberta para mim porque eu pensava que eu não sabia o tipo de trabalho que eu ia conseguir. Então, para mim qualquer coisa estava bom. E quando você aceita qualquer coisa aparece. E minha mãe, como sempre me aconselhando, falava: Vitor, não, alguma coisa na sua área, você tem que se especializar. E assim foi feito. Eu achei bastante focado em engenharia, mas também bastante focado em atendimento ao cliente, que não era o que eu queria seguir. E foi assim, eu aproveitei o que eu tinha para aproveitar lá. Sou muito grato, com certeza, todo mundo que tem lá. Inclusive, se você estiver me acompanhando, você é da Hidroair, muito obrigado aí pelo acompanhamento. E esse é o tipo de coisa que eu fico muito feliz, porque quanto mais eu me exponho aqui na internet, mais aparecem pessoas que eu não imaginava que querem me apoiar e que torcem por mim. Esse é o tipo de pessoa que eu quero pra cá, tá? Então, se você tá aqui e você é esse tipo de pessoa, por favor, seja muito bem-vindo. Se você não é, eu tenho certeza que você vai se tornar, que todo mundo pode evoluir. Mas enfim, o que eu tava falando? Ah, o pessoal da Hidroair. Sim, lá foi muito legal, aproveitei bastante. E foi uma porta de entrada, mas eu não me via naquilo, eu não me via como vendedor. Era bastante venda, atendimento, e eu não me via naquilo. Eu queria alguma coisa mais técnica, algo que exigisse mais cálculo, mais capacidade técnica, mais tomada de decisão, sabe? Então eu consegui um estágio na Continental, que também foi outra porta maravilhosa que foi aberta para mim. Eu passava lá todo dia na frente, fica bem do lado de onde eu trabalhava. E é uma empresa multinacional alemã e o escritório deles é enorme. Lá dentro é gigante, então eu sempre passava lá na frente e falava, pô, deve ser muito legal. E graças a Deus a oportunidade bateu na minha porta. Eu quase não consegui entrar porque tinha que fazer entrevista online e eu não tinha como fazer entrevista online porque eu trabalhava de estágio e eu ficava muito tempo de condução. E eu ficava muito tempo de condução, então tipo assim, eu saía de casa às 7 e chegava às 6.
Falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu conversei, né, com a moça que tava fazendo a entrevista comigo e falei, ó, é o seguinte, eu vou chegar aí 1 hora mais cedo do meu trabalho, que é do lado, e eu vou fazer a entrevista pessoalmente, eu posso? Ela falou, não tem problema. Meu, quando eu entrei lá, é uma sensação, assim, muito boa. Aí eu gostei muito do lugar. Quando eu entrei, eu falei, meu, imagina eu trabalhar aqui, as portas eram tudo de vidro, tinha umas máquinas de café gigante, o escritório, assim, bonito pra caramba, coisa de outro mundo pra mim. E graças a Deus deu tudo certo, o pessoal lá gostou de mim. E também foi muito bom o tempo que eu passei lá. Fiz muitos amigos, o pessoal que eu converso até hoje. Tudo bem que eu não tenho nem um mês que eu saí, mas já tô falando desse jeito. Mas eu gostei demais de lá. E me ensinaram muito, foi, assim, muito bom. E pra mim foi algo, assim, muito conhecimento eu adquiri lá. E principalmente eu gostava, eu trabalhava na parte de tacógrafo, então eu trabalhava com caminhão pesado. É, com produto de caminhão pesado, na verdade, né? Desenvolvimento de produto. E assim, ter contato com caminhão, com toda a parte de aplicação, powertrain, que a gente mexia com sensor de velocidade, meu, aquilo ali me encantava, sabe? Eu era muito feliz lá. Eu gostava muito, 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 muito. Lá era assim, meu, eu gostava muito, eu ficava encantado. E não é à toa que quando a gente tá num lugar que faz bem pra gente, quando a gente se sente bem fazendo aquilo, a gente faz aquilo bem feito porque não demanda tanto esforço, sabe? Não vou falar que não demanda esforço, mas é mais gratificante você fazer aquilo de alguma coisa que você gosta. E assim, resumindo bastante a minha experiência lá, eu assumi muitas responsabilidades. Eu tive pessoas que me apoiaram, pessoas que me escutaram, me aconselharam. Lá, assim, foi um lugar muito bom pra mim. Mas depois de um tempo eu me vi dentro de uma gaiola presa, sabe? Então eu conversava com o meu chefe, era estágio também, então conversava com ele, ele falava que poderia abrir vaga, que poderia não sei o que poderia não sei o que. E assim, faz parte também do processo da empresa, sabe? Eu fiquei muito chateado com isso, porque, assim, era uma empresa que eu gosto muito e eu gostava muito das pessoas de lá. Conheci muita gente legal lá, então eu fiquei um pouco chateado, porque eu queria ficar lá, sabe? Mas tudo que acontece pra gente, a gente não entende o porquê. Depois de um tempo a gente entende o porquê. As coisas não estão tão no nosso controle. Às vezes o que a gente acha que não era o melhor pra gente é o melhor pra gente. E acaba que tudo se resolve da melhor forma quando você tá focado em ser aquilo que você pretende, sabe? Então, assim, questão da faculdade, eu já estava mais tranquilo essa época, não tão tranquilo, porque nunca é tranquilo, mas a engenharia mecânica me ensinou muito, porque tem muita coisa legal lá, muita, muita, muita. Se você gosta de aplicação, se você gosta de entender o porquê das coisas, se você gosta de melhorar as coisas, sabe? Se você gosta de otimizar, tudo lá é voltado para isso e é muito legal. Eu recentemente tive a matéria de mecânica dos fluidos, que eu gostei bastante também, e resistência dos materiais. Meu, resistência dos materiais eu gostei muito, muito, muito. Momento fletor, torção, flambagem, meu, muito legal. Você, assim, você entende o porquê das coisas, e eu gosto muito de entender o porquê das coisas. Porque, assim, pra mim não entra na minha cabeça esse celular tá capturando minha cara e eu vou enviar pra uma pessoa do outro lado do mundo poder assistir. Tudo bem que não tem nada a ver, mas assim, essas coisas me fascinam. E assim como várias outras coisas, sabe? Como coisas simples, tipo, por que a viga de um prédio tem que ser daquele formato? Por que ela não pode ser oval? Sabe? Esse tipo de coisa. E assim, durante muito tempo eu fiquei pedindo muito um emprego efetivo. Eu só queria ser efetivado, eu não tinha nenhuma experiência de efetivo, só foi estágio. E tipo assim, eu via o pessoal indo para outros empregos, o pessoal arrumando alguma coisa. E a gente, é difícil, eu sei que é difícil não se comparar. Eu sei que é difícil, mas só você sabe da sua evolução diária. E, meu, eu procurava me melhorar de diversas maneiras. Falava inglês com o pessoal para treinar, pesquisava, fazia curso,
Meu, muita coisa fazia. Eu escutava, entendia como é que as coisas funcionavam, sempre procurando me aprimorar, sabe? E eu pensava, pô, o que que falta pra eu, sabe? Pra mim eu já tava pronto, eu já tava preparado, só faltava oportunidade. Então, depois de um tempo acabou que apareceu uma oportunidade, sabe? Mas, assim, eu pedi muito por isso, eu pedi muito, muito mesmo. E era algo que eu queria faz bastante tempo. E eu, às vezes, já tava me contentando com o não. Então, assim, o que que eu fiz? Eu tava aplicando para bastante coisa, tinha algumas vagas assim, mas nenhuma que me interessou de verdade. E, assim, teve uma que eu fazia processo para outros estágios também, com empresas grandes também, automotivas, mas acabou que nenhuma deu certo. E recentemente eu troquei de emprego, e agora eu estou como assistente, finalmente estou efetivado, finalmente eu consigo respirar melhor. Então, assim, foi uma oportunidade que caiu do céu e, assim, primeiramente, o que eu pensei foi que não seria algo legal para mim. Seria assistente de planejamento de içamento de cargas pesadas. Então, toda carga pesada ela precisa ter um controle, porque não é fácil você levantar algo que pesa muito. E todo equipamento precisa ser dimensionado e preparado para isso. Precisa ter, claro, uma equipe de segurança, sinalização, o transporte também. Como que você vai transportar um guindaste? Eu não sabia disso, mas o guindaste é transportado por partes, alguns. Alguns são de eixo, né? Mas para você levantar 50, 70 toneladas é muito difícil você ter isso. E assim, eu entrei primeiramente pensando que seria algo simples, né? Eu agradeci muito porque era o que eu tava pedindo e caiu bem na hora certa pra mim, mas a gente sempre fica com aquilo, né? Será que é o que eu quero? E assim, talvez a gente pensa muito no que os outros vão pensar, tá? Talvez a gente pega as coisas com base no que as outras pessoas pensam. E talvez seja por isso que a gente não tome tantas decisões certeiras pra gente. Às vezes você pensa, meu, eu sempre quis fazer isso, por que que eu tô pensando duas vezes? Sabe? Então, eu fui de cabeça. E assim, eu tô adorando muito porque eu fiz o curso de AutoCAD. Antes de antes de começar nesse emprego, eu já sabia AutoCAD porque eu fiz o curso enquanto era estagiário ainda. Eu já sei modelar em 3D, fazer algumas peças em 3D no Inventor também. Então, assim, eu tenho muitas habilidades que eu adquiri fora do estágio porque eu queria muito deixar de ser estagiário, entendeu? Então, assim, as coisas que a gente não gosta tanto, com certeza fazem o nosso bem, tão bem ou até mais do que as coisas boas, né? Porque elas ensinam muito mais do que as coisas boas. Então, eu consegui esse emprego lá na locadora de guindastes e agora eu tô trabalhando com isso. Eu faço todo o dimensionamento dos guindastes, toda a parte de carga pesada, tudo esse tipo de coisa que, assim, eu gosto muito, sabe? Todos os cálculos de vento, cálculos de peso, centro de massa, raio de operação, esse tipo de coisa assim é muito legal, sim. E nossa, é muito cansativo nas primeiras semanas porque você tá absorvendo muita coisa ainda, né? Então os dias parecem enormes porque você fica o dia todo aprendendo coisa. E eu já tô indo pra minha terceira semana, né? Então, por enquanto tá mais de boa. Por enquanto tá mais tranquilo. Mas pelo que eu fiquei sabendo, é ano que vem que o bicho pega, né? Eles pegaram eu aqui como eu era estagiário e me contrataram como assistente. Eles pensaram, vamos contratar alguém para ensinar. E eu falei, pô, tô disposto a aprender. Eu só quero uma vaga de efetivo. Então acabou que juntou as coisas que todo mundo queria, acabou que vai dar certo para todo mundo. Mas assim, esse tipo de coisa é muito legal, porque eu pedi isso por muito tempo, de verdade. E quando eu saí da onde eu tava, lá da Continental, eu percebi que tem muitas pessoas que me apoiam e que gostam de mim e que me elogiam demais, sabe? É diferente, tem muita. Eu gostei muito do tempo que eu passei lá porque eu percebi que eu consigo me conectar com as pessoas
de uma forma que é estranho falar isso, mas eu não conseguia me conectar com muitas pessoas e era muito difícil isso pra mim porque eu sempre fui muito retraído. E eu meio que aflorei esse lado lá, e é por isso que eu tô gravando isso daqui. Então, assim, eu gostei muito do tempo que eu passei lá. As pessoas, meu, são maravilhosas. Eu fiquei sem palavras na hora que eu saí. Não fiquei triste porque foi algo muito legal. E eu recebi tanto elogio quando eu saí que, assim, a gente pensa que o nosso trabalho não está sendo visto, a gente pensa que a gente está se esforçando à toa. Uma parte de mim sempre pensou isso, mas no fundo eu sabia que no final ia valer de alguma coisa, sabe? E quando eu saí, o pessoal me agradeceu tanto, sabe? Foi tão carinhoso que eu não tinha nem palavras pra retribuir. Então assim, por que que eu, porque, engenharia mecânica? Vamos lá, quais áreas que a gente tem dentro da engenharia mecânica? É difícil você falar para uma pessoa estudar alguma coisa, porque é uma responsabilidade muito grande. Principalmente quando a gente vê o valor da mensalidade e que são 5 anos. Se você conseguir fazer sem pagar, ótimo, você já está muito na frente, isso é ótimo. Então, o que que eu penso? Tem várias áreas, mas as principais, a gente vê indústria de petróleo e gás, automotiva, metalúrgica também, projetos de imóveis, projetos de peças, projetos de moldes, putz, é muita coisa para falar, mas tem bastante coisa. Tem o pessoal que vai para agronomia também, pro lado do agro, que também é engenheiro mecânico, trabalha com máquinas diesel, máquina de elevação, trator, que entra dentro do automotivo também, só que é um nicho especializado, sabe? Então tem muita coisa. Tem gente que trabalha com elevador, tem gente que trabalha com. Ai, é muita coisa, muita coisa. Então, assim, mas o que que eu aconselho, sabe? Sempre que você pensar em alguma coisa, você sempre pensa aquilo de um jeito. Sempre que você for escolher alguma coisa, você pesquisa, você vê, você tenta se inspirar em alguém. É muito mais fácil quando você conhece alguém e você se inspira nela. Mas assim, eu não tenho dinheiro na família, não conheço ninguém, na verdade, todo mundo que eu conheci foi depois que eu comecei. E eu vejo que, não vou falar que é uma área que tem poucas pessoas, porque eu conheço muitas pessoas que fazem, e às vezes não tem tanta vaga para todo mundo. Mas assim, se você se capacitar, se esforçar, fazer o inglesinho, que é essencial, aprender uns softwares ali básicos e tal, mas assim, nada disso supera o pensamento. Para você se tornar de fato um engenheiro, você tem que pensar como. E o engenheiro sempre pensa em como melhorar alguma coisa, seja reduzindo o custo dela, seja melhorando o tempo de vida, melhorando a durabilidade, ou diminuindo o tempo de fabricação, sabe? Tudo isso tem que ser pensado. E sempre na engenharia a gente tem que pensar o que acontece, por que acontece e como melhorar, sabe? Então, esse tipo de coisa eu aplico para as coisas da minha vida também, sabe? Se tem alguma coisa errada, primeiro eu analiso como que acontece, por que que acontece e como melhorar. Então, isso praticamente mudou totalmente minha forma de pensar. Muita gente vai falar que para você ganhar muito dinheiro, você não tem que fazer faculdade, você tem que fazer não sei o que, não sei o que. Mas a gente vê muitos formados em engenharia em outras áreas porque eles aprendem a desenvolver soluções, sabe? São pessoas que tem um pensamento analítico muito bom. E assim, as pessoas que estudam essas matérias, se elas aprenderem aquilo, elas conseguem aprender bastante coisa. Não vou falar tudo porque eu não tenho conhecimento de tudo. Mas se você consegue derivar e integrar, meu, você consegue aprender muita coisa nessa vida. Então, eu acho que é por isso que a gente vê bastante em outras áreas e em diversas áreas, assim. Mas, assim, esse é um pouco da minha carreira, sabe, como engenheiro mecânico em formação, em breve formado, mas é uma experiência muito boa. Todas as empresas que eu passei
foram muito boas pra mim, eu gostava muito. Eu sempre gostei muito do que eu fiz, sempre gostei muito de trabalhar com isso, então pra mim nunca vai ser um problema. Claro que a gente vai estar cansado, a gente vai falar, ah, finalmente mais, quero fazer outra coisa, não sei o quê. Mas acaba que faz parte de mim, sabe? Esse tipo de profissão, acho que combina muito comigo. E eu, sinceramente, eu não me vejo fazendo outra coisa além de ser um engenheiro mecânico. Claro que tem muitas aplicações, eu poderia ser engenheiro automotivo, engenheiro de powertrain, engenheiro de elevador, engenheiro de rigging também, especialista em guindaste, por aí vai. Mas enquanto eu não tenho essa especialização muito direcionada, claro que eu gosto muito do automotivo, mas o automotivo é muito competitivo. E agora eu entrei numa área de guindaste que, pelo que tem um cara lá que ele tem mais de 20 anos de experiência, sabe? Então, o que ele me falou, meu, essa área é nichada. Se você investir, vai dar certo. Você sabe falar inglês? Eu falei, eu sei fazer, eu consigo falar inglês por causa da Continental, que eu tinha aula. Aí ele falou, meu, vai, porque você vai trabalhar em outro país, vai fazer um monte de coisa. E assim, talvez, talvez eu siga nessa área. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu também tô tentando não falar muito aqui meus planos, porque eu quero deixar eles mais reservados para mim. Mas eu ainda não sei a especialização que eu vou seguir. Então, assim, tem bastante coisa por vir e bastante coisa boa, mas o que eu queria dizer é que esse foi um dos motivos de eu começar a fazer engenharia mecânica e um dos motivos para que eu vou me tornar um engenheiro mecânico, que eu vou seguir nessa área até o fim da minha carreira. Mas assim, esses são os meus motivos, esses são os meus porquês. Agora, se você tem algum porquê, se você faz alguma faculdade, se você quer seguir em alguma área, por favor, deixa aí os comentários, vamos fazer disso uma conversa. Eu tô bastante dedicado a começar a gravar. Essa semana eu postei 2 vídeos que foi o de pensar assim, bastante em você e o outro foi do vlog, lembrei. E o outro foi do vlog, que eu tinha gravado faz umas 2, 3 semanas e eu não tinha postado. Então assim, eu quero que tenha vídeo aqui toda semana. Semana que tiver melhor eu posto 2. Semana que não tiver tanto eu posto uma, mas enfim, é isso. E vou agradecer aqui, né, quem chegou até aqui. Obrigado se você chegou até aqui. Você faz parte do meu sonho, você faz parte de quem eu sou. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.